Muito bem, estamos de volta. Nós conversamos aqui um pouquinho sobre a responsabilidade de cada um. Conclui o teu pensamento, por favor, Rússia. Até para não ficar... Para não ficar desentendido. Para não pensarem que eu estou defendendo um ou outro, né? Eu só queria complementar que essa questão do comportamento vai bem de acordo com a situação que eu passei, porque até então, até ano passado, Tu fez parte de uma campanha política. Eu me candidatei a vereador e assim, eu tive até uma assessoria que no primeiro momento assim se disponibilizou a me ajudar, né? A te orientar quanto a essa ferramenta rápida? Até uma pessoa bem próxima, né, que me ajudou. Ninguém conhece, não é, Alex? Eu achei interessante porque assim, né, até então, antes de eu me candidatar, eu tinha uma postura nas redes sociais assim que eu não observava, que eu achava que eu estava... A liberdade absoluta. Eu achava que eu estava tendo assim, um comportamento racional. Porém, eu comecei a ter uns feedbacks, né? E dentre eles, o que era? O que acontecia? Nossa, mas tu não para de estar na internet, tu tá começando a ficar chato, tu só fala... Repetitivo, quem sabe? Tu tá se estourando, tu mete pau, né? Comparando a palavra em todo mundo, né? Tranquilo. Primeira coisa, nós temos que trabalhar em ti. Meter pau é o que nós mais precisamos no político. Dá licença. E aí, o que foi definido, assim, a nível de começo de campanha, né? Eu não tive uma votação expressiva, né? Assim, fiz 221 votos, mas, assim... E o Vicente 63, tu tá bem, hein? Pois é, eu fiquei... E a minha campanha foi praticamente online, né? Foi praticamente online em 2 meses, assim. Mas, assim, o que eu vi foi justamente essa questão do comportamento, da postura, que até então eu tinha uma postura e eu tive que reciclar ela por justamente... Amadurecer a ferramenta e o uso dela. Até porque era iminente, no caso de vitória, de eleição, enfim, de troca de governo, enfim, era iminente talvez que eu fosse ser convidado, no caso eu exercia a função, e eu ia ter que ter esse discernimento de que, estando no outro lado, eu teria que moderar a minha opinião, né? Porque a responsabilidade, a gente estava conversando agora nos bastidores, a responsabilidade é muito grande, né? Até o Bruno estava comentando ali antes aqui durante o intervalo que não é que o gestor público ou o funcionário público ele é melhor que o internauta, que o cidadão, mas a responsabilidade do que tu for falar, do que tu for fazer, ela assim se grande, torna, né? porque ela se torna... Eu entendi, por isso que nós conversamos sobre isso mais, né, com essa volta no assunto, porque eu tenho uma opinião muito clara a respeito do que se chama representação. Eu acho que quando tu te dispõe, tu tá na frente de uma situação política de eleição, ou não, pode ser alguém que passou num concurso de juiz, de promotor, ou mesmo de funcionário público, como eu sou há 24 anos. Acho que tu precisa ter a responsabilidade de saber o momento de falar determinadas coisas. E que, quando é uma eleição, quando tu foi eleito, tu não foi eleito por uma grande comunidade, tu foi eleito por um grupo, porque alguém de outro grupo elegeu outro. Quando nós falamos em legislativo, por exemplo. Quando é executivo, é exatamente o contrário. Porém, tu precisa ter a noção de saber que dentro da regra do jogo que tu passa a assumir, quando tu assume uma cadeira pública, ela tem que ser, no mínimo, de responsabilidade de saber que eu não falo mais sozinho, ou não falo por mim, exclusivamente. Eu, no momento que sou um prefeito, um vereador, a presidente da República, uma coisa que eu achei, assim, lamentável, foi a internet que me fez ver, porque eu não tenho tempo para estar na frente da televisão, não ia ver, ia ver só hoje à noite, que provavelmente o Jornal Nacional replique. O presidente do Supremo Tribunal Federal estava na presença do Papa, da presidente Dilma. Eu não gosto da Dilma, não gosto mesmo agora. O presidente do Supremo Tribunal Federal cumprimentou o Papa e ignorou o presidente da República. Lamentável. O universo vê. Quem sabe os extraterrestres têm TV, eles viram também. Gente, é uma instituição completamente desrespeitada, que desrespeitou a outra que é tão poderosa quanto. Esse tipo de coisa que eu quero dizer. Quando eu me candidato a alguma coisa, eu assumo a responsabilidade de falar por mim, mas por quem me colocou naquela cadeira. Eu tenho um certo limite de liberdade de expressão muito diferente do limite de liberdade do internauta. Porque o internauta está respondendo por ele. O vereador, o prefeito, o eleito, enfim, o ocupante de um comando público está respondendo por uma instituição. Então eu vejo, sim, que aqui existe uma liberdade um pouco limitada quando se está num poder. Porque, às vezes, o poderoso, o detentor do cargo, na minha opinião, ele perde uma grande oportunidade de ficar com a boca fechada.
Muitas vezes eu acho que o nosso governante, de todas as esferas, não estou aqui me dirigindo a pessoas, perde grandes oportunidades de calar a boca e de ser respeitado. Não é admissível hoje, com tudo que está se vendo na rua, que alguém possa se dar ao direito de não pensar o suficiente para esclarecer para si próprio. Eu tenho que cuidar o que eu digo e o que eu faço e para onde eu dirijo o meu trabalho, por quê? Porque eu estou representando. Eu preciso dar exemplo. É preciso que o político, de baixo para cima, de cima para baixo, comece a servir de exemplo. Porque o exemplo, por exemplo, do presidente do STF foi uma vergonha. Ele ignorou a presidente da República. Eu acho que nesse caso, assim, eu não sei o que permeia os meandros aí dos bastidores, mas talvez ali fazendo uma leitura assim bem superficial no caso dele, talvez tenha sido um excesso de representatividade, talvez pelo fato do brasileiro ou ver como ele é como herói e por talvez estar reprovando o atual governo da presidente, enfim, talvez ele se viu no direito assim de falar, estarei fazendo um ato nobre para o povo brasileiro. Essa questão do exemplo, ele pecou muito por quê? Porque não era o Joaquim Barbosa e a Dilma. Era o presidente do Supremo e o da República, gente. Era o presidente de duas... São duas instituições, as duas mais altas. A maior instituição da Corte com a maior instituição brasileira, a Presidência da República. O cara ignorou a Presidente da República como se ela não fosse nada. E olha que eu não gosto da Dilma. Gente, não pode. Esse tipo de coisa não pode mais. Quer dizer, eu sou um vereador, eu tenho que servir de exemplo. Eu preciso. Se no momento aquilo não me agradou, poxa, raciocina. Pensa bem no que está acontecendo. Primeiro, saiba exatamente o que acontece. Depois, opina. Não perde a oportunidade de ficar com a boca fechada. Isso é para todos os governantes. A opinião dos vereadores citados mostra que realmente existe uma falta de conhecimento sobre o assunto. Né? Porque, primeiro, hoje, no Brasil, a gente tem 102 milhões de internautas. Nossa, mãe! 102 milhões. Mais da metade da população brasileira é internauta. Desses 102 milhões, 73 milhões... Veja, 73 milhões acessam de suas casas. Não precisam nem mais ir em lan house, em coisa nenhuma. Acessam de suas casas. Dos 73 milhões, 37 milhões, segundo o Ibope, já compram através da internet. Então, isso também mostra o quê? Que existe um grande mercado nisso. Meu Deus, de uma fortuna. 24 bilhões de reais girados em 2012, movimentados através da internet. E a previsão para 2013, Cuca, é de 30 bilhões de reais movimentados através da internet. Ou seja, a internet ela não é local de desocupados, é um local de negócios também. De grandes negócios. Então, a gente tem ali 98% das empresas brasileiras, estimativa, utilizam a internet, com seus sites, com seus blogs, seja através de um e-mail. 98% das empresas precisam. Algumas empresas sem internet. Eu sem internet... Não vai a lugar nenhum. Eu acho que ninguém mais funciona. Ninguém mais funciona. Acaba o mundo para mim, que eu dependo da internet para trabalhar. Hoje eu passei o dia inteiro desocupado na internet. Então, o que acontece? O que essas pessoas têm que perceber? Que o mundo hoje se articula através da internet. A sociedade se articula, as opiniões se articulam, né? Grupos políticos se articulam, manifestações que a gente viu agora no Brasil inteiro, né? Muitas foram feitas através da internet, foram criadas. A de Farroupilha surgiu através da internet. Então, o que acontece? Falta conhecimento, falta sensibilidade, falta o tato de perceber que falar isso que eles falaram é um erro. É um erro. Segurei aqui para não falar outra coisa. Um erro. A perda da oportunidade de ficar calado. Eu estudo a internet, Cuca. Eu leio muito a respeito da internet. E eu posso te garantir que existem pessoas que se envolvem muito com a internet. Existem sociólogos que estudam o comportamento da sociedade, comportamento político, movimentos sociais que se formam através da internet. E a internet, o Pierre Levy, que é um grande escritor que fala sobre a internet, que escreve referente a essa abertura, ele diz que o virtual não se opõe ao real. E ele está corretíssimo. O virtual, tudo que acontece na internet, ele é oriundo de algo que acontece na sociedade. Realidade. Que acontece no dia a dia, no normal. O que eu e o Adriano conversamos na pizzaria dá sequência da internet.
O que eu e o Adriano conversamos em casa, numa visita, ou em alguma situação, se dá sequência e ele pode conversar, comentar com outra pessoa na internet, isso pode virar um movimento social de opiniões. Então a internet democratiza sim a opinião. Muito, e o internauta tem total liberdade, é o direito e o dever dele de criticar, de falar, de acompanhar, de ir na câmara tuitar e xingar o vereador que está falando, com ou sem razão. Ele tem o direito, é direito dele. Cabe às pessoas que se relacionam de saber interpretar. E de quem escreve ter bom senso para escrever. Quem escreve ter bom senso. Exatamente. Mas as pessoas virem falar que as pessoas não sabem o que falam, que quem está na internet é desocupado. Não, aí isso não dá, se né? faz. Eu vejo que... É falta de conhecimento. Daí não dá mesmo. Vou sugerir umas dicas de leitura. Alex Primo, Pierre Lerby, Raquel Recuero, para essas pessoas que falaram, se informar um pouquinho para mudar os seus conceitos. Né? Estamos em 2013. Não estamos mais em 1990. Faz tempo. E eu acho que além de leituras também, que são sempre importantes, a própria questão da vivência nessa esfera, no caso a internet, né, é importante. Eu falo até por mim, assim, que eu comentei, eu tive uma experiência política, enfim, iniciar uma campanha, e eu foquei em trabalho nas redes sociais. A minha campanha praticamente foi focada nesse setor, já estava habituado, já tinha uma inserção ali com o pessoal, enfim, até também por ainda estar meio tímido em relação a sair nas ruas, bater porta, né, toda essa coisa também, né, que tu vai aprendendo com o tempo, faz parte. Mas assim, a questão a pessoa que ela é eleita, ela está inserida, vamos dizer assim, sazonal, em períodos sazonais na internet, principalmente na época de campanha, enfim, ou algum momento específico, ela tem que saber que ela está sendo monitorada, que ela está sendo elogiada, criticada, muito criticada, né? Porque é aquela coisa assim, digamos que eu não sou vereador, mas eu exerço uma função pública, né? Tenho os meus amigos que eu vejo que eles postam coisas sobre a política, que político não presta, né? Sempre naquela forma aí a generalização. Sempre naquela forma generalizada. Esse é o problema, eu acho. Grande problema, mas também tu tem que, é que tu falou, tu tem que interpretar. Eu sei que aquele meu amigo que está falando mal da política, se eu tenho certeza que eu estou exercendo a minha função de acordo com o que ele espera, eu sei que aquele comentário não foi direcionado para mim. Até porque tu tem o direito de entrar lá, tuitar e te defender e esclarecer isso. E tem muitas coisas que tu lê e que tu fica indignado pelo fato, claro mas, que sim. Né, às vezes talvez por desconhecimento, não tirando o fato que realmente a internet ela democratiza o conhecimento, porque da mesma forma que tem quem se atém em boatos, tem gente que está lá botando informações verídicas, né? E a pessoa pública tem que estar ciente disso, né? E que, né, por exemplo, eu estou lá nos grupos, nas redes sociais, volta e meia lá, estoura algo que é direcionado para mim, ou tem reflexo, e tu tem que ter jogo de cintura, tem que ser diplomático, né, para poder contornar a generalização. Nós vamos voltar no último intervalo, nós vamos falar justamente sobre isso. Vamos fazer um comercial, chamar nossos apoiadores e voltamos em 5 minutinhos. Isso aí, a generalização. Walking down the sidewalk, kicking my feet as I'm moving to the music, step to the beat, I woke